E a gente começa com destaque de Brasília, julgamento sobre a ampliação do foro privilegiado. Começou na madrugada desta sexta-feira em sessão virtual no STF. O presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, pediu vista e suspendeu a sessão. Assunto para a repórter Janaína Camelo. Janaína, como é que está o placar até o momento e qual a previsão de retomada dessa discussão pelo Supremo? Bem-vinda. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que nos assistem aqui no Jornal Jovem Pan. O placar está 5-0 pela ampliação do alcance do foro privilegiado, pela mudança nas regras do foro, né? E após essa suspensão, há o prazo aí de 90 dias para que esse julgamento seja retomado, que é o prazo máximo aí exigido pelo visto. O relator é o ministro Gilmar Mendes, que votou pela ampliação, então, do alcance desse foro privilegiado. E no seu voto, Thiago, o ministro sugere a seguinte frase: a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício. O magistrado também propõe a aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso e argumenta que a proposta não altera a essência da atual jurisprudência da Corte, mas avança para estabilizar o foro especial mesmo após a cessação das funções. Antes do pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso, 4 ministros votaram acompanhando o relator. Os ministros Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Flávio Dino. 3 ministros, acompanhando o relator. Então ficou aí 4 votos. Após a suspensão, após o pedido de vista do presidente, o ministro Alexandre de Moraes antecipou seu voto, também acompanhando o voto do relator pela alteração nas regras. Ou seja, o julgamento com 5-0 está aí, Thiago, a 1 voto para formar maioria pelo entendimento que a prerrogativa de foro deve ser mantida mesmo após o fim do mandato de políticos. Só lembrando que em 2018 o STF restringiu o foro, estabeleceu que para a submissão ao foro privilegiado é necessário que o crime praticado tenha sido em razão da função e durante o exercício do mandato. Esse julgamento de agora partiu de um habeas corpus do senador Zequinha Marinho, do Podemos, que para que o caso dele, um caso que ele responde na primeira instância, vá para o STF. O senador, ele é réu pelo crime de concussão, por ter exigido aí de assessores da época que ele era deputado federal que doassem 5% do salário deles para o partido do qual o senador na época era afiliado, que era o Partido Social Cristão. E aí, Thiago, também lembrando que esse julgamento também acontece no momento em que se discute aí a competência do STF com relação ao caso de Marielle Franco, Porque esse julgamento, essa investigação foi para o STF por envolver aí um deputado federal, que é o deputado Chiguil Brazão, só que na época do crime ele era vereador do Rio de Janeiro, E segundo as investigações, a razão do crime seria aí a disputa por terrenos na cidade do Rio, que não teria nenhum envolvimento com o atual cargo do deputado. Thiago, é com você. Ok, Janaína Camelo com as informações de Brasília, nós atualizando essas informações, detalhes sobre esse julgamento. Agora é aguardar para saber quando a Corte vai fazer a retomada dessa discussão. Daqui a pouco você volta com mais informações sobre o Supremo. Agora girando já os nossos comentaristas, Dora Kramer e Cristiano Vilela. Ô Dora, boa noite, bem-vinda sempre. Para um político, qual seria o interesse de ampliar esse foro? Ou seja, que o foro tenha validade depois que esse político deixar o cargo. Olha, boa noite, Thiago, boa noite, Vilela, boa noite a todos. Aí é uma questão, porque quando isso foi criado, era justamente os políticos apoiavam porque achavam que, assim, uma proteção contra ingerências locais, sabe? Atritos locais poderia interferir na questão, nas decisões judiciais. E agora vem essa questão aí muito pautada no interesse. Cristiano Vilela, tenho certeza que vai fazer uma análise mais precisa sobre isso, porque fica aparecendo um casuísmo, Tá a 1 voto de formar maioria e, pelo jeito, vai formar maioria numa decisão que foi tomada, que é contrária, ela contraria uma decisão tomada há 6 anos, em 2018, contraria também aquela ideia de que seria necessário restringir o alcance do foro privilegiado, que alcança 55 mil pessoas no país todo. E tem também
aquele quê de casuísmo, né? Me parece que o ministro Barroso pede essa vista para que não haja exatamente essa ilação neste momento com relação ao caso do deputado Brazão, que está para ser definida a prisão confirmada ou não pela Câmara, e tem também um processo de cassação e tal. Mas continua a questão de quem? Do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é justamente o que a defesa alega. Ele não é mais presidente, tira, vem para a justiça, vai para a justiça comum. Mas se prevalecer essa posição agora, que parece que vai prevalecer do Supremo, fica inquestionável que foro é exatamente o Supremo Tribunal Federal. Bom, Cristiano Vilela, de qualquer forma, a gente viu nos tempos da Lava Jato também muitos parlamentares que deixaram os cargos e a defesa tentava jogar a investigação para instâncias inferiores. Será que para quem está sendo investigado é ruim o Supremo ampliar esse foro ou não? Qual a leitura jurídica disso? Bem-vindo. Olha, Tiago, uma boa noite a você, boa noite a Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, o que eu vejo que é o pior é a mudança de regra do jogo a toda hora. Conforme a Dora colocou bem, faz 6 anos que o Supremo Tribunal assentou um posicionamento e vou dizer uma coisa, ao longo desses 6 anos tiveram algumas idas e vindas, mas você vê que 6 anos depois o Supremo Tribunal Federal revisita a matéria e muito provavelmente, já temos aí 5 votos, estamos perto de haver uma mudança no entendimento da Suprema Corte. Eu vejo que esse tipo de coisa acaba alimentando aquele conflito entre poderes, porque eu não tenho dúvida que representantes do Legislativo vão questionar se de fato a extensão ou não desse ponto não deveria ser apreciada enquanto PEC, apreciada no parlamento, estabelecendo aí regras precisas que o judiciário eventualmente cumprisse. Então, mais uma vez, a gente tem um tema que vai acabar gerando rusgas entre os poderes, dessa vez entre o Legislativo e o Judiciário. Ô Vilela, só para acrescentar em relação a isso, mas pessoalmente, você acredita que quem está sendo investigado já deixou o cargo? Se o Supremo continuar, enfim, com esse processo, é melhor ou pior para o processo ou não necessariamente? Olha, Tiago, pessoalmente eu sou de regra objetiva. Ao cidadão assumir o mandato parlamentar, ele tem que ter prerrogativa de função. Acabou o mandato parlamentar, ele perde a prerrogativa de função. Ponto. Aliás, não só parlamentar, né? Estamos falando de parlamentar, mas também envolvendo cargos no executivo. Eu sou do critério objetivo. Quando a gente começa a ter muito subjetivismo, aí, infelizmente, a gente perde na qualidade das decisões e na segurança jurídica no nosso país. Ô Dori, como é que fica então o Congresso diante disso, se o Supremo realmente mudar esse entendimento de alguns anos atrás? O que o Congresso deve fazer, ou pelo menos poderemos ter mais um capítulo do embate entre os poderes, a Corte e o Legislativo? Poder pode, eu acho que o cenário que o futuro que o Vilela desenha é possível. Agora, o que eu não sei, não dá para saber agora, como é que está o Congresso em relação à questão desse foro prerrogativa de função, se há uma maioria favorável ou não, porque como favorece de lá, desfavorece num caso, sabe? Fica uma coisa muito dividida. Então, vamos ver, não sei, na volta do Congresso, se haverá uma reação, se o Congresso até agora não se manifestou, não há uma manifestação majoritária sobre a posição do Congresso nessa questão. Se houver, aí, obviamente, diante dessa decisão, que só ela tem 90 dias úteis, né, para essa vista voltar, e além do que a disposição do presidente da Corte de pautar o assunto, então demora. Agora, se o Congresso quiser, ele pode fazer uma emenda constitucional, como o Vilela considera até que isso seria função do Congresso e não uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Aí, de novo, a gente vai ter aquele velho embate, aqueles velhos embates, né? Porque é um atrás do outro. Ô Vilela, e outra dúvida, se já há um caso em andamento em que o parlamentar deixou o Congresso Nacional e agora a análise está na primeira, na segunda instância, enfim, como é que isso fica? Isso cria uma insegurança jurídica? Os processos vão para o Supremo? Como é que isso funciona?
Pois é, via de regra, o judiciário ele tem uma jurisprudência que vem sido enquadrado nesses casos, de que o caso só realmente deve se manter no foro onde ele esteja, se já tiver tido algum tipo de julgamento. Então, já tiver numa fase de embargos ou numa fase de agravo, que são medidas complementares, vamos dizer assim. Agora, caso não tenha havido ainda esse julgamento, aí sim, o processo vai ter que voltar para outra instância de acordo com a mudança, né? A eventual mudança, com a possível mudança no entendimento, a depender dessa solução que vai ser dada agora pelo STF. Eu queria ouvir vocês também sobre um debate que já foi feito e em relação ao próprio Congresso sobre o Supremo, as desconfianças de ser num plenário virtual ou se o plenário físico daria um pouco mais de legitimidade numa decisão como essa. O que você acha, Dora? Bom, eu acho que tá valendo. Eu acho que Vilela vai discordar porque tem aquela questão do advogado, né, da defesa, tal. Eu fico assim, não pode apresentar a defesa no virtual, mas isso é assunto para ele. Eu acho assim, do ponto de vista da agilidade, é muito mais eficaz, né? Então, quanto a isso, como eu não sei das implicações jurídicas, eu acho assim, como nesse aspecto da agilidade de uma decisão, eu acho bastante eficaz. Tanto faz, Vilela, ou faz diferença? Faz diferença, viu? Eu vejo que existem matérias que são muito técnicas e essas sim podem ser jogadas no plenário virtual. Por exemplo, temas tributários, temas contábeis, questões que não exigem um convencimento mais claro. Agora, temas penais, e um tema penal, por exemplo, como esse, que tem reflexo em toda a sociedade, eu vejo que seria fundamental ter a possibilidade do julgamento no plenário físico, com os advogados sustentando. Eu vejo que o debate ele ficaria muito mais efetivo. Ao meu ver, em casos emblemáticos como esse, o debate ele acaba perdendo um pouco de qualidade.